Obrigado, querida. Nessa noite nós estamos na nossa quarta da palavra. Estamos com uma série de mensagens denominada Os Milagres de Jesus. E hoje vamos falar a respeito do milagre de número 35, denominado a ressurreição de Cristo. Diga glória a Deus. Eu relutei muito para pregar nesse tema, porque tem várias correntes teológicas, vários teólogos que dizem que a ressurreição de Cristo não é um milagre. Mas quando eu olho no Antigo Testamento, Eliseu ressuscitou o filho da viúva e nós chamamos de milagre. Aquele homem morto que caiu na sepultura de Eliseu, que ressuscitou, nós chamamos de milagre. No Novo Testamento, a filha de Jairo que Jesus ressuscitou, nós chamamos de milagre. Lázaro, que Jesus também ressuscitou, nós chamamos de milagre. Então, por que a ressurreição de Jesus não pode ser chamada também de um milagre? Não é verdade? Então, o Espírito me deu a direção de ministrar sobre este milagre, a ressurreição de Jesus. Agora eu não vou conseguir ministrar todo o sermão hoje, porque a ressurreição de Jesus, ela é narrada nos 4 evangelhos. Ela é narrada nos 3 evangelhos sinóticos. Mateus capítulo 28, do versículo 1 ao 10. Marcos capítulo 16, do verso 1 ao 20. E Lucas capítulo 24, do verso 1 ao 12. Os 3 evangélicos sinóticos narram sobre o milagre de Jesus, a ressurreição de Jesus. E cada evangelista, eles deixam a informação muito cheia de detalhes. Então você não tem como simplificar para uma noite só. E o evangelho de João também narra. João capítulo 20, do versículo 1 ao 29, também narra a respeito da ressurreição de Jesus. Então hoje nós vamos, com a ajuda do Espírito Santo, trabalhar com 2 evangelhos. O evangelho de Mateus, Mateus capítulo de número 28, a partir do versículo 1. Evangelho de Mateus capítulo 28, a partir do versículo 1. E vamos tentar também trabalhar com Marcos 16, tá bom? Para dar início, Mateus capítulo 28, a partir do verso 1, diz assim: E no fim do sábado, quando já despontava o primeiro dia da semana, isto é, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago, foram ver o sepulcro. E eis que houvera um grande terremoto. Houve um grande o que, igreja? Um grande terremoto. Porque um anjo do Senhor desceu do céu com muita força, chegou removendo a pedra do lugar e depois sentou-se sobre a pedra. E o aspecto daquele anjo era como se fosse um relâmpago, de tanto que ele brilhava, e as suas vestes eram brancas, alvas como a neve. E os guardas
ficaram com tanto medo do anjo, que eles ficaram assombrados. E eles caíram e ficaram um tempo caídos como se estivessem mortos. Mas o anjo, respondendo, disse para as mulheres: não tenhais medo, pois eu sei que vocês buscam a Jesus, aquele que foi crucificado. Jesus não está aqui, porque já ressuscitou. Como tinha dito, venham e vejam o lugar aonde o Senhor estava, mas não está mais. Diga glória a Deus. E depois, imediatamente, e dizei aos seus discípulos que ele já ressuscitou dos mortos. E eis que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Ali o vereis. Eis que eu vos tenho dito. E saindo elas pressurosamente, com pressa, né? Palavra difícil de falar. Poderia escrever, saindo elas com pressa do sepulcro, com temor e grande alegria. Isso aqui é muito interessante. Com temor e grande alegria, correram e anunciaram aos seus discípulos. Indo elas, as duas mulheres, eis que Jesus lhe saía ao encontro, dizendo: eu vos saúdo. E elas, chegando, abraçaram os seus pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide dizer aos meus irmãos que vão para a Galiléia, e lá eles me verão. Diga glória a Deus. Queridos, como eu disse a vocês, são muitas as informações a respeito desse milagre, a ressurreição de Jesus. E com a ajuda do Espírito Santo nós vamos até onde for permitido nesta noite. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida dos nossos porteiros. Deus guarda a vida dos nossos porteiros em nome de Jesus. Deus abençoe também as nossas intercessoras em nome de Jesus. Deus abençoe os levitas. Deus guarde a vida de vocês em nome de Jesus. Deus abençoe também a equipe de mídias. Deus abençoe vocês. Deus abençoe os membros, os congregados, os visitantes, os obreiros desta casa. Deus abençoe a todos. Glória a Deus. Muito bem. Vamos dar início aqui. Vamos pegar Mateus 28, a partir do versículo 1, como o nosso pontapé inicial. O texto diz, verso 1, 2 e 3: depois do sábado, o sábado do silêncio, tendo começado o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria, a mãe de Tiago, foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu para a terra, e chegando ao sepulcro, ele rolou a pedra da entrada e logo depois assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e as suas vestes eram brancas como a neve. Irmãos, logo de início, tem algo que precisa chamar a minha atenção e a sua atenção. E o que é que precisa chamar a minha atenção e a sua atenção? Os 4 evangelistas, eles vão falar logo no início da introdução da mensagem a respeito da ressurreição de Jesus. Eles vão falar que Maria Madalena foi a primeira pessoa que chegou no sepulcro, que chegou no túmulo, e foi a primeira pessoa
que Jesus se apresentou. Isso precisa chamar a nossa atenção, e chamou a minha atenção. Por que Maria Madalena, né? Aí eu fui estudar um pouco e terminei descobrindo que Maria é um nome que vem de um vocábulo helênico, que tem origem em um nome hebraico, Miriam, que também tem origem em um nome egípcio, Maria. Mas Maria, Miriam ou Mari significa princesa, diga princesa. Significa amada, diga amada. Significa mulher de esperança, diga mulher de esperança. Amém, irmãos? Então, você percebe que Maria Madalena, para Jesus, não era só mais uma Maria, não era qualquer Maria, era alguém que Jesus olhava e enxergava como uma princesa de Deus. Era alguém que Jesus olhava e enxergava como a amada do Senhor. Era alguém que Jesus olhava e dizia: esta mulher tem esperança de dias melhores. E por que Jesus olhava para Maria com tanto zelo e com tanto cuidado? Porque alguns historiadores dizem que Maria Madalena, ela tinha sido uma prostituta. É bem difícil de você provar que Maria Madalena tinha sido uma prostituta, porque você não consegue encontrar muitas evidências para provar que ela tinha sido uma prostituta. Por outro lado, a Bíblia vai nos dar evidências de que ela era uma mulher completamente endemoniada. A Bíblia vai nos dizer que Jesus expulsou de Maria Madalena uma legião de demônios. Essa legião de demônios tinha nada mais, nada menos do que 7 demônios morando no corpo de Maria Madalena. Então, a partir do momento que essa mulher tem uma fama de que ela era prostituta, e a partir do momento que esta mulher sabe que ela vivia possessa de demônios, e agora ela tem um encontro com Cristo, e ela vê a sua vida sendo transformada. Irmãos, não tem como Jesus não cuidar dela, não tem como Jesus não amar Maria Madalena, não tem como Jesus não querer honrar esta mulher, porque a Bíblia vai dizer que a partir do momento que Jesus arrancou dela 7 demônios, aquela mulher nunca mais abandonou Jesus. Aquela mulher nunca mais abandonou a vida ministerial. Os textos bíblicos vão dizer que o resto da vida dela, ela se dedicou completamente a servir a Jesus e depois a servir os discípulos e os apóstolos. Logo, você percebe que em um momento o coração dela era um coração perturbado por demônios, mas em um outro momento é um coração que teve um encontro verdadeiro com o Filho de Deus, tendo uma transformação verdadeira, uma transformação genuína, de dentro para fora. E o que é que prova essa transformação? O que prova é ela ter abandonado completamente toda a vida dela preguiça, toda a história dela antiga ficou para trás, e a partir do encontro com Cristo,
ela passou a viver novidade de vida. Ela entendeu o que a palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, e as coisas velhas se passaram, e tudo se fez novo. Perceba isso aqui, irmãos. A pedra, ela não foi rolada para que Jesus pudesse sair do túmulo, pois ele atravessou a pedra. Afinal, ele já estava ressuscitado. Na prática, o anjo rolou a pedra para as mulheres e as demais pessoas verem o túmulo vazio. O que é que nós aprendemos com essa informação aqui? Nós aprendemos que, ao contrário do que muitas pessoas nos ensinaram, a pedra do túmulo ela não foi rolada para que Jesus saísse, porque na verdade Jesus não estava mais lá. Jesus já havia ressuscitado. Porém, Deus, que é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabia que Maria Madalena, a outra Maria, mãe de Tiago, Joana, Salomé, Deus sabia que essas mulheres iriam até o túmulo. Deus sabia que os outros discípulos também iriam até o túmulo. Então, alguém precisava tirar a pedra para que as pessoas pudessem contemplar a ressurreição do Mestre. Bispo, eu não entendi. Irmãos, quando você volta lá no milagre de Lázaro, você vai encontrar Jesus dizendo para aquelas pessoas: tirai a pedra. Tirai o quê? Mas nesse caso aqui, quem tira a pedra é um anjo que Deus envia dos céus. Perceba que o texto bíblico vai dizer que quando o anjo desce, acontece o quê? Diga, um terremoto. A descida do anjo foi algo tão violento quando bateu na terra, quando bateu no solo, que causou um terremoto. O que é que eu entendo com o milagre de Lázaro, a ressurreição de Lázaro, e o tirai a pedra? E o que é que eu entendo com a ressurreição de Jesus, o anjo tirando a pedra? O que eu entendo é que todos nós temos uma pedra dentro de nós, uma pedra em nossos corações, uma pedra em nossos caminhos. A pergunta nessa noite que não quer calar é: qual é o tipo de pedra que tem dentro de mim e qual é o tipo de pedra que tem dentro de você? A depender do tipo de pedra que tiver dentro de mim, a depender do tipo de pedra que tiver dentro de você, existem duas possibilidades. Possibilidade 1, é você mesmo que vai ter que identificar qual é a pedra que tem dentro de você, e você mesmo vai ter que remover essa pedra. Por quê? Porque existem pedras que Jesus não remove. Ele diz: tirai vocês a pedra. Por outro lado, você vai perceber também que possivelmente pode ter algum tipo de pedra na minha vida, na sua vida, que eu não vou conseguir remover, você não vai conseguir remover. Aí nessa hora, quem age, diga Jesus. Então existem pedras que somente Jesus vai conseguir remover da minha vida e da sua vida. Pasme, existem situações que talvez ele não queira nem remover a pedra. Talvez ele diga: a minha graça te basta. Diga glória a Deus. O verso 4 diz assim, Mateus capítulo 28, verso 4. Os guardas tremeram de medo, ficaram com tanto medo que caíram e ficaram como mortos.
Irmãos, os historiadores dizem que esse verso 4, ele é bem simplificado, mas quando você vai estudar a respeito do que o verso está dizendo, os guardas praticamente desmaiaram de tanto medo. E eu não estou aqui para poder censurar os guardas. Por mais que os guardas romanos fossem fortes, habilidosos com espada, fossem poderosos na batalha, irmãos, a gente está falando de um anjo que de uma hora para outra cai do céu, bate na terra, causa um terremoto, e quando você olha para ele, ele brilhava igual um relâmpago. Qualquer pessoa aqui ou ia desmaiar, ou ia ter um ataque do coração, ou ia sair correndo, mas ninguém em sua sã consciência ia ver uma situação como essa e ia ficar normal. Então, nós não podemos censurar os coitados dos guardas romanos. Deixa eles caírem e ficarem como mortos. O verso 5 diz: o anjo disse para as mulheres. O que me chama a atenção aqui, Bob, você que é malhado forte, o que me chama a atenção aqui é que a Bíblia diz que as mulheres são um vaso mais frágil. Mas perceba que quem desmaiou foram os homens. Olha que perturbação. Analisaram isso? A situação aconteceu na frente dos guardas e das mulheres. Mas quem caiu como morto foram os guardas. Aí você fica pensando, rapaz, será que as mulheres realmente são o vaso mais frágil? Eu só acredito porque está escrito aonde? Na Bíblia. Se não tivesse essa informação na Bíblia, eu nunca ia dizer que uma mulher é um vaso mais frágil. Aí você pergunta, por quê, bispo? Irmãos, tem duas coisas, na verdade tem três coisas que me fazem acreditar que as mulheres não são tão frágeis assim. Primeira coisa, a gestação, a gravidez. Enfrentar uma gravidez é algo desafiador. Eu fico pensando se fosse os homens que engravidassem. Eu particularmente, que tenho pavor de sangue, a probabilidade de eu ser pai seria muito pouca. Porque se eu pensasse na possibilidade da gestação normal, não me agrada, a ideia não me agrada, é desagradável. E se eu pensasse também na cesariana, não me agrada também. Então, como uma coisa não me agrada e a outra coisa não me agrada, eu não seria pai. Mas as mulheres não. As mulheres sabem o que elas vão ter que enfrentar, mas elas mesmo assim sonham em ser mães. E tem umas que resolvem ser mãe de um bocado, irmão. A senhora foi mãe de 5, né? 6, glória a Deus, louvado seja Deus. Amém. Tem alguém aqui que teve mais de 6 filhos? A pastora Margarida aqui é a mais corajosa que tem. Ronaldo? Sua esposa teve 12 filhos, foi? Louvado seja Deus. Como é que você diz que uma mulher dessa é o vaso mais frágil? Não tem como. Aí tem outra coisa que me faz acreditar que as mulheres não são vaso mais frágil. Há muito tempo atrás, você deve lembrar, teve uns camaradas jogando dominó aqui no final de linha. Aí teve um que tomou um tiro no braço, discutiu, tomou um tiro no braço, perdeu um pouco de sangue, quando chegou no hospital estava morto. Não perdeu nem uma hora de sangue, foi mais ou menos meia hora. Chegou no hospital, estava morto. A mulher não. A mulher fica sangrando 5 dias, 7 dias. Tem mulher que fica 10 dias. Tem mulheres que ficam 15 dias. E quando você vai lá perto dela, que você bola e está respirando, está viva. Entende? E algumas, nesse período aí, ficam bem vivas. Misericórdia. Fica mais viva do que no resto do mês. É uma valentia.
Está sangrando, deveria estar debilitada, né? Deveria estar debilitada, frágilzinha e tal. Não, frágil? Quem perdeu frágil? Então, a segunda coisa que me faz acreditar que as mulheres não são tão frágeis assim é os dias das mulheres, que tem umas que sangra tanto que tem que ir para o hospital, desmaia de tanto sangue que sai, mas não morre. Pode observar que não morre. Você nunca viu falar de uma mulher que morreu de quê? Foi menstruação. Não existe. Não tem. E a terceira coisa, irmãos, que me faz acreditar que as mulheres não são tão frágeis assim, é esse versículo aqui. Cai um anjo em forma de raio na frente delas, abala tudo, tira a rocha do lugar, causa um terremoto, os soldados romanos caem desmaiados e elas ficam em pé, parecendo que não aconteceu nada. Mas como a Bíblia diz que as mulheres são o vaso mais frágil, mesmo com todas essas evidências, eu acredito que vocês mulheres são o vaso mais frágil. Não estou aqui para contrariar o que a Bíblia diz. Diga glória a Deus. O verso 5, o anjo diz para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. O anjo deveria ter dito para os homens: não tenha medo, que os caras caíram. Eles falaram para as mulheres: não tenham medo. Sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Aí o anjo diz para elas: ele não está aqui. Ele já ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar aonde ele estava. Diga glória a Deus. Percebam isso aqui, igreja, olha. Os textos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e também o Evangelho de João, assim como em Atos e as demais cartas de Paulo, dão conta que Jesus ressuscitou na madrugada de domingo, no finalzinho da madrugada. Na verdade, irmãos, o mundo acredita que Jesus morreu. O mundo acredita que Jesus morreu, mas não crê que ele ressuscitou dos mortos. Nem acreditam também em sua volta. Os ímpios são assim, e muitos crentes também são assim. Assim como, bispo, os ímpios a gente deixa fora do pacote nesse momento. Vamos falar dos crentes. Irmãos, se os crentes acreditassem que Jesus de fato ressuscitou, e se os crentes de fato acreditassem que Jesus pode voltar em algum momento, irmãos, não haveria pecado dentro da igreja. Por que não haveria pecado dentro da igreja? Ora, se eu acredito que Jesus ressuscitou, e se eu acredito que ele pode voltar a qualquer momento, em um abrir e fechar de olhos, eu não vou cometer pecados. Porque se eu cometer pecado agora, e Jesus voltar agora, eu vou para onde? A minha alma vai para onde? Vocês sabem, porque a Bíblia diz que a minha alma é a sua alma. Se Jesus voltar e nós estivermos em pecado, ela vai para o inferno. O inferno é uma realidade que nós não temos como negar, assim como o céu é uma realidade que nós também não temos como negar. Então, irmãos, a partir do momento que eu sou crente, mas eu permaneço no pecado, mesmo na condição de crente, eu estou dizendo para o Evangelho, eu estou dizendo para a igreja, eu estou dizendo para Deus, que eu não acredito na ressurreição dele,
e que eu não acredito na volta dele. Misericórdia mesmo. Porque se eu creio que Jesus pode voltar a qualquer momento, eu preciso viver em santidade, sim ou não? Sim. Porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá a Deus. Entende? O verso 7 diz: vão depressa, e vocês duas digam aos discípulos dele, diga assim: ele ressuscitou dentre os mortos, e está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei antecipadamente. Verso 8: as mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria. Amedrontadas porque elas nunca tiveram a experiência de ver um anjo caindo do céu, com a aparência de um relâmpago, de tanto que esse anjo brilhava. Então elas estavam amedrontadas, mas elas estavam cheias de alegria. Por que elas estavam cheias de alegria? Porque esse anjo disse para elas: Jesus ressuscitou. Diga glória a Deus. E foram correndo anunciar os discípulos de Jesus. Verso 9: de repente, diga de repente. Sempre vai ter um de repente de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. Descanse a sua alma em Deus. Descanse a sua alma em Deus. O que você está enxergando como uma grande dificuldade, de repente, Deus pode mudar o curso da história. De repente, Deus pode mudar toda a trajetória. Então, descanse no Senhor. Isaías capítulo 64, verso 4, fala a respeito disso. Desde a antiguidade, com os olhos não se viu, nem com os ouvidos se ouviu falar, nem com os olhos se percebeu, além de um Deus como tu, Senhor, que trabalha em favor daqueles que em ti esperam. Se você escolher esperar em Deus, tenha certeza que Deus está trabalhando em seu favor. Diga glória a Deus. Muito bem. De repente, Jesus as encontrou. Olha que maravilha, irmãos. E disse para elas: salve. Elas se aproximaram de Jesus, se aproximaram dele, se lançaram aos seus pés e abraçaram os seus pés, e elas o adoraram. Diga glória a Deus. Irmãos, você percebe que o motivo pelo qual Jesus se apresentou para Maria Madalena é porque ele queria deixar registrado nos anais da história a importância daquela mulher para o ministério terreno dele. E você percebe que por conta disso, ela viveu algumas experiências extraordinárias. Primeira experiência, ela vê um anjo caindo na frente dela. Segunda experiência, ela entra no túmulo e o túmulo está vazio. Jesus ressuscitou. Terceira experiência, o anjo fala com ela, conversa com ela e orienta ela. Vai avisar os discípulos, vai avisar aqueles que andavam com ele, para eles irem para a Galileia, que lá ele vai encontrar com eles. E quando Maria Madalena e a outra Maria vão correndo para avisar os discípulos, o texto diz: de repente Jesus aparece para elas. Irmãos, percebam que ela ia com a notícia. Elas iam com a notícia para Pedro, para João, para os outros discípulos. Elas iam com a notícia de que Jesus ressuscitou, mas elas não tinham visto Jesus ainda. Foi o anjo que disse.
Mas agora não. Agora o texto diz que elas viram Jesus ressuscitado. Diga glória a Deus. De repente Jesus as encontrou e disse: salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Diga glória a Deus. A pergunta que fica é: como você tem se aproximado de Deus? De que maneira você tem, de que forma você tem se aproximado de Deus? Como você aprendeu a se aproximar de Deus? De que maneira é que você abraça os pés de Jesus? Já que Ele está entronizado à direita do Pai. De que maneira você tem adorado a Ele, provado o seu amor por Ele? Perceba que nós temos uma preocupação muito grande em provar para as pessoas o nosso amor, o nosso cuidado, a nossa atenção. Mas a pergunta que não quer calar nessa noite é: e Jesus? De que maneira você prova para Ele que você o ama? De que maneira você prova para Ele que Ele é o seu Senhor? De que maneira você prova para Ele que Ele é soberano na sua vida? Verso 10. Então Jesus lhes disse: não tenham medo. Vão dizer aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Atenção aqui. Foram diversas mulheres que viram Jesus ressurreto. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Joana, Salomé. Diversas mulheres viram Jesus ressurreto. Vários discípulos viram Jesus ressurreto. E também mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. E viram Ele sendo assunto aos céus. Diga glória a Deus. Por isso, os estudiosos dizem que essas pessoas tiveram alucinações. Porém, eles estão totalmente errados. Repita comigo, diga: os estudiosos estão totalmente errados. Uma coisa é você falar, missionário Lucas, que 2 ou 3 pessoas tiveram alucinação. Outra coisa é você dizer que Salomé, Joana, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Pedro, João, Tomé, os 2 discípulos da estrada de Emaús, os mais de 500 discípulos que estavam no monte. Não dá para você dizer que todas essas pessoas estavam alucinadas. Não, irmãos. A verdade é uma só: Jesus ressuscitou. Diga glória a Deus. Nesse aspecto, os estudiosos estão errados. Até Saulo de Tarso, teve um encontro com Cristo ressurreto, na estrada que ia para Damasco. E assim, ao ver Jesus ressuscitado, a experiência foi tão grande que transformou sua vida para sempre. Isso está registrado em Atos, capítulo 9. Diga glória a Deus. Mas a pergunta que fica é: qual é o nível de encontro que eu tive com Cristo? Qual é o nível de encontro que você teve com Cristo? E por que eu preciso fazer essa pergunta nessa noite? Porque você percebe que essas mulheres aqui, esses discípulos, esses apóstolos, o Saulo de Tarso, você percebe que essas pessoas tiveram um encontro com Cristo ressuscitado e a vida deles foi completamente transformada.
Isso fica muito claro a partir de Atos, capítulo de número 2. Hoje eu já não vivo, mas Cristo vive em mim. Então, eu entendo que quando nós temos um encontro verdadeiro com Cristo, nós passamos por um processo de transformação que não cabe mais o velho homem meter o bedelho no novo homem. Diga glória a Deus. Parece um jargão o que eu vou falar, mas eu preciso falar. A ideia de você ter um encontro com Cristo é: se você vivia mentindo, você não mente mais. E por que você não mente mais? Porque a Bíblia vai dizer que o diabo é o pai da mentira. Se o diabo é o pai da mentira, e eu vivo uma vida de mentira, eu não tenho como ser chamado de filho de Deus. Entende, irmãos? Que a conta não fecha? Se Cristo é o pai da verdade, e o diabo é o pai da mentira, e eu estou em Cristo, então eu tenho que andar com a... Pode falar, diga, com a verdade. Com a verdade. Mas se eu tenho 1 ano, 3 anos, 5 anos, 10 anos com Cristo, mas continuo na mentira, isso quer dizer que eu não fui ainda o quê? Diga, transformado. Diga, Jesus ressuscitou. Diga, Ele está vivo. Diga, Ele está entronizado à direita do Pai. Quando nós vamos mergulhar um pouco, agora no Evangelho de Marcos, capítulo 16, nós vamos descobrir também outras verdades importantes para aumentar a minha fé e para aumentar a sua fé. Até aqui nós estávamos falando a respeito de Mateus. Mateus capítulo 28, do versículo de número 1 até o versículo de número 10. Mas agora vamos para Marcos. Marcos 16, do verso 1 ao verso 20. O verso 1 diz: quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Por que eu preciso falar a respeito de Marcos? Porque Mateus não narra esse detalhe. Mateus não passa essa informação que elas compraram especiarias. Mateus só fala que elas foram até o túmulo. Mas Marcos coloca esse detalhe aqui. E esse detalhe aqui é muito importante. É muito importante eu e você saber que elas compraram o quê? Diga, especiarias aromáticas. Para quê? O texto responde: para ungir o corpo de Jesus. Verso 2. No primeiro dia da semana, domingo bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando uma às outras: quem removerá para nós a pedra que está na entrada do sepulcro? Missionário, esse verso precisa chamar a minha e a sua atenção. Igreja, esse verso precisa chamar a minha e a sua atenção. Por quê? Porque Marcos coloca essa informação, mas Mateus não. E qual é a informação que Marcos coloca? A conversa que elas tiveram no meio do caminho. E qual foi a conversa? Quem removerá para nós a pedra na entrada do sepulcro? Opa! Pastora Margarida, quando elas fazem essa pergunta, tem alguém que está observando, tem alguém que está ouvindo, tem alguém que observou, Felipe,
que elas acordaram bem cedo, de madrugada. Tem alguém que observou que elas tiraram do bolso delas e foram comprar especiarias caras e especiais. Com qual objetivo? Ungir Jesus. O Eterno observa que os homens não fizeram nada, mas as mulheres tomaram uma ação. Diga glória a Deus. E o Eterno observa que mesmo elas cheias de determinação, elas sabiam que tinha um empecilho, elas sabiam que tinha um obstáculo, elas sabiam que tinha uma dificuldade. Por isso que conversando elas perguntaram: quem removerá para nós a pedra na entrada do sepulcro? Perceba que elas fizeram a pergunta, mas Deus não respondeu nada. Por quê? Porque tem momentos que Deus não vai te responder nada, Ele só vai agir. Diga isso para alguém, diga isso para alguém. Diga, tem momentos que Deus vai ouvir a sua oração. Diga assim, não vai te responder nada. Diga assim, vai te deixar no suspense. Diga assim, mas Ele vai agir. Se você crê nisso, aplauda o seu Jesus. Alguém já viveu uma experiência assim? Apresentou uma causa para Deus, não teve sinal nenhum, não teve resposta nenhuma, mas depois viu Deus agir? E a gente fica numa angústia, né? Numa inquietação, às vezes numa ansiedade, né? Mas daqui a pouco, quando você vê a mão de Deus trabalhando naquela causa, naquela situação. Aí você fala assim: Ele estava calado, mas Ele estava agindo. Diga glória a Deus. Isaías vai falar a respeito disso. Eu não sei qual é o capítulo, mas Isaías fala assim: eis que as mãos do Senhor, oh glória. 49, verso 1 ou 59? 59, verso 1. O texto diz: eis que as mãos do Senhor estão encolhidas, para que não possa salvar, para que não possa curar, e os seus ouvidos não estão tampados, para que não possa ouvir a sua oração. Ore, mesmo que Ele não responda nada, ore, até porque Ele sempre vai responder alguma coisa, Ele sempre vai dar um sinal. O problema é que nós queremos o sinal do nosso jeito, da nossa forma. Deixa Ele trabalhar do jeito dele, deixa Ele trabalhar da maneira dele. Ele sabe como trabalhar nessa causa, Ele sabe como trabalhar nessa situação. Às vezes, se você for colocar a sua mão, você vai atrapalhar, você vai fazer uma lambança. Lembra de Sara? Sara foi querer dar um jeitinho, criou uma lambança para a vida dela e para a família toda. Vamos lá, muito importante isso aqui, ó. Rolar aquele tipo de pedra em forma de disco para fechar a entrada do sepulcro era relativamente fácil. Por quê? Antes de encaixar a pedra no lugar, a pedra era talhada, ficava no formato de disco. Quando ela estava numa superfície reta, era só pessoas empurrando que ela ia movimentar, certo? Agora, depois que a grande pedra ela encaixava no sulco cortado na rocha maciça, na entrada do túmulo, era muito difícil e muito pesado, pesado demais para tirar do lugar. Por quê? Uma coisa é uma pedra em forma de disco, em forma de um círculo, em uma superfície reta para rolar. Outra coisa é quem trabalha com rocha maciça, cortar o lugar que a pedra iria ficar encaixada, cortar, fazer um sulco na pedra maciça, e depois alguém vir, empurrar essa pedra e encaixar dentro
desse espaço, desse local que foi cavado, com o objetivo de encaixar a pedra. É diferente. É completamente diferente. Então, colocar a pedra era fácil. O problema era tirar. É por isso que no verso 3, as mulheres iam pelo meio do caminho e conversando: quem vai remover aquela pedra para nós? E o texto bíblico que nós lemos lá em Mateus, capítulo 28, verso 1, diz o quê? Que um anjo do Senhor caiu do céu, bateu como se fosse um terremoto, rolou a pedra e ainda ficou sentado em cima dela. Diga glória a Deus. Bispo, eu não entendi. Irmão, irmã, eu não sei qual é o tipo de problema, nem o peso do problema que está te incomodando, que está te afetando. Mas uma coisa eu sei: se você não consegue resolver, Deus vai resolver para você. Deus vai resolver para você. Agora, não se desespere. Coloque a causa na mão de Deus. Eu vou repetir isso aqui de novo. Coloque a causa na mão de Deus. Coloque a causa na mão de... Agora coloque a causa na mão de Deus e se cale. Coloque a causa na mão de Deus e se cale. Deixe Deus agir. Deixe Deus trabalhar. Porque se você coloca a causa na mão de Deus e você coloca a mão, você coloca a causa na mão de Deus e você coloca a mão, você coloca a causa na mão de Deus e você coloca a mão, ou é a sua mão ou é a mão de Deus. Agora também você tem que ficar preparado para a forma como Deus vai trabalhar na causa. Porque Deus não trabalha da forma como nós queremos. Deus trabalha da forma como Ele quer. Só que algumas vezes a forma como Ele trabalha não nos agrada. Entende? Mas uma coisa eu sei: a Bíblia diz que os pensamentos dele são mais altos do que o meu e o seu. A Bíblia diz que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Verso 4. Nós estamos em Marcos, né? Verso 4 agora. Mas, Marcos, isso. Mas quando foram verificar, as mulheres, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande e era muito pesada, já havia sido removida. Isso é profético. Contudo, ao se aproximarem do local, viram que aquela enorme pedra havia sido removida da entrada. Diga glória a Deus. Irmãos, eu não sei qual é a grande pedra que precisa ser removida na sua vida. Talvez essa pedra seja grande para você, pesada para você. Mas nesta noite, toma posse desta palavra e entenda que aquilo que é grande demais para você, que é pesado demais para você, é pequeno para Deus, é leve para Deus. A minha pedra é uma enfermidade. A enfermidade vai sair do seu corpo em nome de Jesus. A minha pedra é uma porta de emprego, que eu estou desempregado. Deus vai abrir uma porta de emprego para você. A minha pedra é meu casamento que está indo para o divórcio. Deus vai mudar o quadro em nome de Jesus. Agora você precisa crer, você precisa confiar. Diga glória a Deus. O verso 5 diz: entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita. Assentado como? Esse jovem aqui, irmãos, é o anjo, viu? Só que Mateus, capítulo 28, Mateus chama de um anjo com a aparência de um relâmpago. Marcos já chama de um jovem vestido de roupas brancas,
mas é a mesma pessoa. É o mesmo anjo que veio para tirar a pedra que estava atrapalhando a entrada do túmulo. Então aquelas mulheres viram um anjo vestido de roupas brancas, assentado à direita, em cima da pedra, é claro. Mateus já nos deu essa informação. E ficaram amedrontadas. O verso 6, o anjo diz: não tenham medo, disse o anjo. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está mais aqui. Ele ressuscitou. Vejam o lugar aonde o haviam colocado. Não tem mais nada. Ele ressuscitou. Diga glória a Deus. Verso 7. Vão e digam para os discípulos dele, e diga para Pedro: ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Guardem isso aqui, ó. Guarda essa informação, ó. A ressurreição é a prova real de que Jesus Cristo é aquilo que ele dizia ser. E o que Jesus dizia ser? Diga: o Filho do Deus Todo-Poderoso. Diga: Jesus era o Filho do Deus Todo-Poderoso. Isso está provado em Romanos capítulo 1, verso 4. Mas quando se fala sobre ressurreição, a ressurreição do Mestre, a verdade é que nem as mulheres que chegaram cedo ao túmulo esperavam vê-lo vivo. E qual é a prova? Como diz Bruno, tem base bíblica? Tem. Muita gente pensa que elas foram lá pensando que ia encontrar Jesus ressuscitado. Mas na verdade elas não foram lá pensando que ia encontrar Jesus ressuscitado. Elas foram lá pensando que ia encontrar Jesus morto. Como assim, bispo? Irmãos, tanto Mateus como Marcos dizem que elas ficaram amedrontadas. E por que elas ficaram amedrontadas? Porque elas não estavam preparadas para aquela notícia. Elas estavam preparadas para quê? Para embalsamar Jesus. Elas estavam preparadas para ungir Jesus. E qual é a prova disso? As especiarias. O perfume que elas compraram. Elas compraram especiarias para embalsamar quem está morto. Mas para a surpresa delas, Jesus não estava mais no túmulo. Jesus já estava ressuscitado. Elas haviam comprado especiarias para terminar a unção que José de Arimateia e Nicodemos haviam começado com muita pressa por causa do sábado. Quem lembra disso? Lembram que na sexta-feira, quando começou a se aproximar de 18 horas, lá no calendário dos judeus, quando dá 18 horas vira o dia. Então estava se aproximando de 18 horas, a sexta-feira ia embora, ia começar o sábado. Então José de Arimateia e Nicodemos, que pediram a Pilatos o corpo de Jesus, eles fizeram uma limpeza rápida, mas eles não tinham tempo de fazer um trabalho bem feito. Então eles fizeram a limpeza rápida e colocaram Jesus logo no túmulo por causa do sábado. Porque no sábado ninguém podia fazer mais nada. As mulheres que perceberam que o mestre foi ungido de uma maneira muito brusca, muito rápida, elas fizeram o quê? Vamos esperar passar o sábado. Depois que passar o sábado, nós vamos no armazém, nós compramos especiarias, compramos bálsamo, vamos lá terminar de ungir o nosso mestre. Mas quando elas chegaram lá, Jesus já estava ressuscitado. Diga glória a Deus.
Verso 8 diz: tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada para ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente para Maria Madalena. Olha o texto aí, ó, verso 9. Ó. Apareceu primeiramente para Maria Madalena, de quem havia expulsado quantos demônios? Quantos demônios? Ou seja, Maria Madalena tinha uma legião de demônios. Mas a partir do momento que Jesus libertou ela, a partir do momento que Jesus expulsou esses 7 demônios, o coração dessa mulher se tornou grato para a vida toda. Amém, irmãos? Verso 10. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e foram vistos por elas, os discípulos não creram. Depois que Jesus apareceu em uma outra forma a 2 deles, estando eles a caminho de Emaús, né? A caminho do campo. Isso aqui é muito importante, irmãos. Depois Jesus apareceu em uma outra. Eu nunca tinha observado isso aí, ó. Mas quando você lê os 4 evangelhos falando a respeito da ressurreição, você descobre isso. Depois que Jesus ressuscitou, tinha momentos que ele se apresentava com outra forma, com outra aparência. Percebam isso aqui, ó. Em alguns momentos, Jesus apareceu assumindo a forma humana de um simples peregrino da época, conforme o verso 12. Mas as suas palavras e a sua conduta o revelam sempre em algum momento. É por esse motivo, missionário, que os 2 discípulos na estrada de Emaús não conseguiram identificar que aquele homem era Jesus. Porque o texto diz que eles assumiram o quê? Diga uma outra forma. Mas observe que esses mesmos discípulos, depois que estavam dentro da casa, que ele partiu o pão, o texto diz, ele pegou o pão e tendo dado graças, o partiu, e ele desapareceu. Os 2 discípulos falam assim: era por isso que nosso coração queimava cada vez que ele falava uma palavra. Era por isso que ardia dentro de nós cada vez que ele falava uma palavra. A pergunta que fica nesta noite é: eu tenho 9 meses pregando toda quarta-feira sobre Jesus. Esse nome queima dentro de você? Você sente alguma coisa? Alguma vibração? Algum arrepio? Você sente alguma coisa quando você escuta esse nome, Jesus? Por que aqueles 2 homens que estavam indo para Emaús não sabiam que aquele homem era Jesus? Porque o texto diz que ele assumiu uma outra forma. Mas mesmo sem saber quem era Jesus, cada vez que Jesus falava com eles, eles disseram que queimava dentro deles. E qual é a diferença deles para mim e para vocês? Nós sabemos a respeito de quem eu estou pregando. Nós conhecemos quem é Jesus. E se nós conhecemos, esse nome precisa queimar dentro de mim, dentro de você. Diga glória a Deus. O verso 13 diz: eles 2 voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes 2 eles não creram. Perceba que os discípulos estavam tão decepcionados, que as mulheres contaram para eles, e o texto diz, eles não creram. Os 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús também contaram para eles, e o texto diz, eles também não creram. Verso 14. Mais tarde Jesus apareceu
aos 11, enquanto eles comiam. Mas quando Jesus apareceu, Jesus já apareceu chamando a atenção. Perceba que o texto diz aí, ó, censurou-lhes. Que palavra difícil, né? Censurou-lhes. Quando você vai analisar cuidadosamente a etimologia desta palavra, Jesus aqui, na verdade, estava chamando a atenção dos discípulos, chateado com eles. E por que Jesus estava chateado com eles? Irmãos, eles andaram com Jesus 3 anos e meio. Quantos anos? 3 anos e meio. Eles não receberam ensinamento do bispo Luiz Paulo, não. Eles receberam ensinamento do próprio Jesus. E quando chega na hora da ressurreição, um vê e fala, eles não creram. Outro vê e fala, eles não creram. Outro vem e fala e eles não creram. Jesus agora resolveu se apresentar para eles quando eles estavam, ó, almoçando. Mas já chegou chamando a atenção. Olha aí, ó. Censurou-lhes e chamou a atenção por causa da incredulidade e por causa da dureza de coração, porque não acreditaram nos irmãos que os tinham visto depois de ressurreto. Diga misericórdia. Percebam isso aqui, irmãos. A ênfase aqui está na incredulidade dos discípulos, que estavam lamentando e chorando, quando deveriam se alegrarem com a boa notícia. Em parte, isso aconteceu porque teve, na verdade, um preconceito com o testemunho das mulheres, pois o depoimento de uma mulher não era dado crédito na sociedade daquela época, tanto que as mulheres não podiam testemunhar nos tribunais jurídicos daquele tempo. Eu até entendo que eles não deram credibilidade às mulheres, missionária Valdinéia, porque as mulheres, na verdade, naquela época, o testemunho das mulheres não tinha validade. As mulheres eram proibidas de dar testemunho sobre qualquer assunto. Tanto que no tribunal judaico, uma mulher não poderia testemunhar a respeito de nada. Então eu entendo eles não darem credibilidade para o testemunho das mulheres, mas eles também não deram credibilidade para o testemunho dos 2 discípulos que estavam na estrada de Emaús, que eram homens. Então, na verdade, não adianta dizer, não, nós não acreditamos porque eram mulheres. Não, Jesus percebeu logo, eles não acreditaram porque, apesar de serem crentes, apesar de andarem com Jesus, o coração era duro e estava cheio de incredulidade. Diga misericórdia. E o que é que nós aprendemos nesta noite? Nós aprendemos nessa noite que muitas vezes, eu e você, nós estamos na mesma condição que aqueles 11 discípulos. Como assim, bispo? Estamos na igreja, na quarta-feira, na sexta-feira, no domingo de manhã, no domingo de noite, mas o coração ainda está endurecido, mas o coração ainda está cheio de incredulidade. Algumas coisas, irmãos, não acontecem na minha vida, e não acontece na sua vida, não é porque Deus não tem poder para fazer, é porque no fundo, dentro de nós, a nossa mente, a nossa alma, ela fica, sabe, em cima do muro. Será que vai acontecer? Quando se trata de Jesus, não tem espaço para será. Quando se trata de Jesus, você tem que crer, você tem que confiar, você tem que acreditar. Ah, bispo, mas é por causa das circunstâncias. As circunstâncias só dizem que não. Espera aí que eu tenho uma notícia para te dar. Todo mundo que viveu milagre aqui nesse livro, as circunstâncias dizia que não.
Não tem um milagre que as circunstâncias diziam que sim. Todos os milagres, a circunstância dizia que não. Passa. Você que está me ouvindo agora e que está cheio de dúvida a respeito de uma situação que você está vivendo, guarde isso aqui, pelo amor de Deus. Você que está me ouvindo agora e que está cheia de dúvida a respeito de uma situação que você está vivendo agora, nesse período, eu tenho uma notícia para te dar. Lá atrás, já houve situações que você também teve dúvida e Deus fez, e Deus realizou. A pergunta que fica é: até quando você vai deixar o seu coração endurecido? Até quando você vai deixar a incredulidade te dominar? Se você sabe que a fé é a ponte para o seu milagre. Diga glória a Deus. O verso 15 diz: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será, mas quem não crer será o quê? Condenado. Muita atenção aqui, ó. A ênfase aqui está no crer. Porque se a pessoa não crer de verdade, ela vai ser condenada mesmo sendo batizada. Irmãos, aqui mora o perigo. Por que aqui mora o perigo? Porque tem pessoas que pregam esse texto aqui errado e dizem assim: se você não for batizado, você vai ser condenado. Mas o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo: quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será o quê? Condenado. O que o texto está dizendo é: vai ter pessoas que vão estar batizadas nas águas, e mesmo batizados nas águas, não vão mais crer nos mistérios de Deus, não vão mais crer no Evangelho, não vão mais crer no Espírito Santo. Aí o texto está dizendo aqui: quem não crê será condenado. Ainda que esteja batizado nas águas, se você não crer mais, você está condenado. E por que você está condenado? Porque se você é batizado nas águas, é porque um dia você teve um encontro com Cristo, sim ou não? Sim. Se você está batizado nas águas, é porque um dia você confessou Cristo publicamente, sim ou não? Sim. Se você está batizado nas águas, é porque um dia você crê no Evangelho, sim ou não? Sim. Mas se hoje você não crê mais, duas coisas possivelmente te aconteceu. Ou você se apostatou da fé, ou permitiu seu coração endurecer. Se você se apostatou da fé, você não consegue crer mais de jeito nenhum. E você, se deixar o coração endurecer, você também não crê de forma nenhuma. Mas eu creio em nome de Jesus que toda apostasia cai por terra hoje. E toda incredulidade, todo coração endurecido cai por terra hoje em nome de Jesus. Porque Jesus não está falando com essas paredes. Jesus está falando comigo e com você. E com você que está assistindo aí do outro lado também. Diga glória a Deus. Verso 17: estes sinais acompanharão os que crerem. Que sinais são? Jesus disse: em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal algum. Imporão as mãos sobre os doentes, e os doentes ficarão curados. Irmãos, já preguei, já ensinei sobre isso aqui no ano passado. Vocês devem lembrar que deu uma explicação profunda a respeito desses dois versículos, o 17 e o 18. Inclusive eu coloquei um vídeo aqui de um homem que pregava com a serpente na mão. Coloquei um vídeo aqui no telão. E teve um dia ele pregando com a serpente na mão. A serpente mordeu o pescoço dele.
Ele não quis socorro médico e terminou que ele veio a óbito. Ele morreu. Então, no ano passado eu preguei a respeito disso aqui e expliquei com clareza sobre essa parte aqui que fala sobre pegar em serpentes e beber veneno. Amém? Vocês devem lembrar disso. Eu disse a vocês o quê? Pelo amor de Deus, não peguem em... Não peguem em serpente. Nem peguem de serpente que se arrasta no chão e nem peguem de serpente de duas pernas. Como assim, bispo? Tiago, a culpa não é minha não, a culpa é de Tiago. Tiago vai dizer que tem pessoas que têm a língua de serpente. E diz que quem tem a língua de serpente, a língua é inflamada pelo inferno. Está escrito ou não está? Está escrito. Então, o ano passado eu falei, estou repetindo de novo. Não peguem de serpente, nem de serpente que se arrasta, nem de serpente de duas pernas. E também não bebam veneno, em nome de Jesus. Sobre esses sinais já citados, já pregamos sobre isso. Pegar em serpente ou beber veneno, repita comigo, diga, não faça isso. Porém, Jesus não está falando aqui somente a respeito de serpente e de veneno. Ele fala de expulsar demônios, de te dar autoridade para expulsar demônios. Diga amém. Diga, eu recebo essa autoridade. Ele fala também sobre falar em novas línguas. Diga amém, eu recebo. Ele fala também a respeito de impor as mãos sobre os doentes e os doentes ficarem curados. Diga amém, eu recebo. Mas a grande verdade, irmãos, é que os apóstolos fizeram grandes maravilhas, porém muitas delas só vamos saber no céu. Depois de lhes ter falado por 40 dias, verso 19, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Último versículo da noite, verso 20. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. E o Senhor cooperava com eles. E o Senhor fazia o quê? Irmãos, não façam nada sem a cooperação de Jesus. Digam para alguém isso, diga assim, não faça nada sem a cooperação de Jesus. Por que que o texto está dizendo isso aqui? Que Jesus cooperava com eles. Porque o próprio Jesus, enquanto estava na terra, ele disse assim, sem mim, nada podeis fazer. Coloque Jesus no centro da sua vida. Coloque Jesus no centro da sua história. Coloque Jesus no centro dos seus projetos. Porque não é eu que estou falando não. Foi Ele quem disse, sem mim, nada podeis fazer. Ele precisa cooperar com você para que tudo dê certo. O texto diz assim, ó, então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles. Como? Olha o que o texto diz aí, ó. Como era essa cooperação? Confirmando-lhes a palavra. E como é que como Jesus confirmava, como Jesus cooperava e como ele confirmava a palavra? O texto responde, com os sinais e as maravilhas que lhes acompanhavam. Diga glória a Deus. Aplauda o Senhor Jesus. Lembre-se disso. A ascensão de Jesus Cristo naquele dia marcou a conclusão do seu ministério terreno e o início do seu novo ministério, agora como sumo sacerdote e como advogado da sua igreja. Importante dizer que ele se assentou à direita do Pai, porque à luz da Bíblia, se assentar à direita de Deus é o lugar de honra e de autoridade, conforme Salmo 110, versículo 1. Diga glória a Deus, aplauda o Senhor Jesus e fique de pé, fique de pé, fique de pé.